Eu quero falar sobre o colesterol, porque ele é o grande vilão, né, dos casos de doenças cardiovasculares, o tal colesterol. Quero que você fale, realmente o colesterol é o vilão dos casos de doença cardiovascular? Na verdade, o colesterol, eu faço essa brincadeira, é uma analogia mesmo. Da quadrilha, ele é um dos mais bobos. Ele é, como se diz, tem outros piores. Como eu disse, existem alguns fatores que são pró-inflamatórios. Eu vou fazer uma explicação rápida para as pessoas entenderem que o processo de formação de placas de ateromas, que são as placas que podem ser formadas nos vasos sanguíneos, ela depende de processo inflamatório. E uma das coisas que mais nos inflama é o excesso de açúcar também. Então, quando uma pessoa tem um endotélio, que é a parede dos vasos saudável, o colesterol por si só ele não vai lá e gruda e forma uma placa, não. Infelizmente, as placas elas se formam na íntima, que é a parte interna do vaso. E para isso acontecer, há uma migração de células de defesa, chamado macrófagos, e num primeiro momento eles são monócitos, para tentar corrigir uma lesão. Porque o nosso corpo funciona assim. Existe um sistema que a gente chama de taxiar, ou seja, se ele está entendendo que em um determinado ponto de um vaso ou qualquer lugar tem uma lesão, há uma migração de células de defesa para aquele local para tentar corrigir. Então, se a pessoa tem a parede dos vasos toda machucada por conta de excesso de inflamação que é gerada nesses locais, aí sim há um direcionamento de LDL oxidada para essa região. Então eu sempre falo, a LDL por si só ela não é ruim, ela é até necessária, só que se ela tiver oxidada assim, ela vai para esses pontos, e quando o macrófago chega nessa região, ele forma uma célula chamada célula esponjosa. Então vai acumulando um processo de formação de placa, e essa placa ela pode se soltar com o passar do tempo. E quando ela se solta, ela forma uma espécie de um trombo, ela vai impedir um determinado local, onde a pessoa tem um AVC, ou às vezes ela tem um infarto. Então o que eu quero dizer para as pessoas? Tem que estar monitorando não só o colesterol. Às vezes eu vejo pessoas que, nossa, eu tô tomando aqui uma estatina, não tem nada contra, não tô entrando no mérito da prescrição, beleza. Aí o colesterol dessa pessoa que era 200 e alguma coisa, caiu para 190, pronto, agora tá dentro do limiar que o laboratório pede. Ai, maravilha, tá tudo certo. Pode continuar fazendo tudo de errado que você faz. Quando eu olho outros fatores que eu peço para a pessoa, eu falo, meu querido, você continua com o mesmo risco ou até maior de ter problemas cardiovasculares, formação de placa, por quê? Você tem inflamação crônica que dá para pegar em cima de um fator chamado PCR, que é a proteína C reativa. A gente pode pedir também o dímero D, que tem uma ligação com formação de colágeno. Existe uma proteína chamada fibrina. O nosso corpo ele faz o tempo todo processos de coagulação, porque pode haver microlesões. Mas pessoas que têm o tempo todo esse nível de dímero D alto, é porque o tempo todo ele está formando coágulos. E nesses pontos isso pode acontecer, onde tem lesão nos vasos. Então você forma as placas ou os coágulos, eles podem deslocar e formar os famosos trombos. Outro fator também que é importante sempre estar medindo, homocisteína, que é uma estrutura, um lixo metabólico, vamos falar que é uma sequência de aminoácidos que faz com que essa pessoa tenha processos de lesão do endotélio. A gente chama isso de disfunção endotelial. E quem é responsável para remover isso do nosso organismo é o próprio fígado. Só que você depende da presença de 3 vitaminas. Nós não estamos falando da desnutrição por falta de vitaminas. Você precisa da vitamina B12, da vitamina B9 e da vitamina B6. E muita gente tem deficiência de vitamina B6. Aí você mantém esses níveis de homocisteína mais baixos. Outro detalhe, níveis de HDL mais alto. Nós estávamos falando agora há pouco da importância dos exames laboratoriais, e muita gente acha que é caro, que é desnecessário. Um homem, por exemplo, não pode ter um HDL na casa de 20, como constantemente eu pego, 20, 30. Um HDL bom é pelo menos 60. E não é fácil de você manter o HDL mais alto dessa natureza, porque quanto mais HDL você tem, HDL que não esteja também oxidado, você tem uma presença mais alta da apolipoproteína A1, que é importante para a proteção dos vasos. Então, resumidamente, não adianta as pessoas se preocuparem só com baixar colesterol. Ele tem que preocupar com os fatores que levam à formação das placas.